Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre Libertadores. Ontem o Fortaleza foi eliminado, como já esperado, e o São Paulo passou no sufoco, na disputa de pênalti. Não precisava tanto sufoco, né? Mas já eu falo disso. Perdoe por estar gravando aí meio tarde, é porque eu tava tentando gravar de uma forma diferente aqui, mas não deu muito certo. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, inclusive. Então, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E agora, partiu pro assunto, né? Vamos lá, galera. Alguém esperava algo diferente ontem? Alguém esperava que o Fortaleza fosse passar do Vélez? Até poderia, tinha chance. Mas o Vélez era favorito pro jogo. Por jogar em casa e porque, na média geral, é melhor do que o Fortaleza. Está melhor do que o Fortaleza na média geral. Fortaleza não joga absolutamente nada. Não joga absolutamente nada a temporada inteira. Fortaleza foi eliminado da Copa do Nordeste pro Bahia. É eliminado da Copa do Brasil para o Retrô. É eliminado agora da Libertadores pro Vélez e perdeu o Cearense pro Ceará. E no Campeonato Brasileiro, tabela em tela para vocês aí, o Fortaleza é o 19º colocado com 15 pontos. E eu falei aqui ontem, se o Fortaleza classificar, a chance de cair para a Série B aumenta ainda mais, porque vai ter que focar com a Libertadores. E claro, você tá na quarta de final de Libertadores, você tem que focar mesmo, porque é uma competição de grande prestígio, todo mundo quer vencer, e aí se você tá lá, aproveita a chance logo. Eu tenho certeza que a maioria da torcida do Fortaleza aceitaria cair e vencer campeão da Libertadores. Só que é claro que isso não ia acontecer. Se o Fortaleza passasse, teria sido eliminado pro Racing. Mais uma vez, ia tomar outro sacode do Racing, como tomou na fase de grupos, aqui e também lá. Então, o Fortaleza foi eliminado. Tem um ponto positivo que vai poder focar no Brasileirão agora, para tentar escapar. Só que, com esse elenco, com esse treinador, com esse futebol, não vai escapar não, tá? Tem que ter, primeiramente, um novo treinador. O outro treinador para comandar o Fortaleza. Porque Renato Paiva é ridículo. E tem que ter uma reformulação aí, tem que contratar peça. Tem que reforçar o elenco. E reforço de qualidade. Não é, nós estamos em 2025 e o meio campista do Fortaleza é José Wellison. Seu lateral esquerdo é Bruno Pacheco. E aí vamos lá, a galerinha aí que defende a associação, que não gosta da SAF, me explica por que o Bahia, em 3 anos, já vem conseguindo fazer mais do que o Fortaleza em 6 anos de Série A com a associação. Beleza que vocês chegaram na oitava de final 2 vezes, jogaram mais de Libertadores no recorte recente. Beleza. Só que compara o elenco do Bahia com o elenco do Fortaleza. 6 anos na gestão de Marcelo Paes na Série A. 6 anos. E aí, beleza, Marcelo Paes fala aqui que não dá para ser campeão brasileiro, que não dá para competir por nada. Todo ano é 45, 45, 45. Só que vamos lá. Em tela para vocês aí a premiação da Libertadores. Quanto que a Libertadores premia para cada fase. Fase de grupos, 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais. E por triunfo você ganha mais 2 milhões. Vamos botar aí 20 milhões esse ano pro Fortaleza. Já que eles contam o WO conta, né, nesse caso. Oitava de final, 7 milhões. Vamos lá, 2 Libertadores. Fortaleza conseguiu aí, vamos botar 55 milhões, arredondando aqui. Só de Libertadores, tá? Premiação do Campeonato Brasileiro. Quanto que o Campeonato Brasileiro premia por posição? Primeiro colocado, 48 milhões. Segundo colocado, 45 e por aí vai. Fortaleza ficou em quarto lugar 2 vezes. Sabe quanto ele ganhou? 41 milhões de reais pela premiação do Campeonato Brasileiro. Ficou em oitavo lugar uma vez, já ganhou aí mais 31 milhões, que não é lá essas coisas, mas já é um baita dinheiro. Não é igual você ficar em quarto lugar, mas já dá um grande dinheiro também. Então vamos lá. Eu entendo que, tudo bem. Você tem que gastar também com estrutura, com outras coisas ali do clube. Mas, não dá pra montar um elenco um pouquinho mais decente, não. Nós estamos em 2025 e Tinga tá no Fortaleza ainda, Pelo amor de Deus. Zé Wellison no meio de campo, Bruno Pacheco na lateral esquerda, Daverson, que falou que o Fortaleza ia ser campeão da Libertadores, que tava poupando energia, entregou o segundo gol do Vélez ontem. E aí vamos lá, né? Bora pro jogo agora. O Vélez jogou melhor do que o Fortaleza. E foi eficiente. Pode olhar na estatística aí. 3 finalizações em direção ao gol. 2 gols do Vélez. Onde que eu quero chegar com isso? O time de Renato Paiva é completamente inofensivo e frágil defensivamente falando. Todo mundo faz gol com muita facilidade no Fortaleza. E eu percebi isso ontem também. Primeiro gol do Vélez, o Carriço recebe dentro da grande área totalmente livre. E ele nem precisa pular para cabecear a bola. Ele cabeceia e faz 1-0 pro Vélez. E o Vélez, naquele momento, estava em cima do Fortaleza. Aí o Fortaleza até tentou ir para cima, construir jogadas ali, botar perigo no Vélez. Teve uma finalização de Marinho que levou um certo perigo ali, obrigou a defesa do goleiro, mas também não foi aquela defesaça. E aí, teve 2 cruzamentos também, que o goleiro teve que pular na bola para poder evitar a jogada. E só. Fortaleza só deu um chute a gol.
no primeiro tempo inteiro. E o Vélez teve mais finalização. Tudo bem que foram finalizações que não levaram tanto perigo, mas as que levaram perigo, o Vélez converteu em 2 gols. Ou seja, muito eficiente e, no geral, jogou melhor. Sempre que o Fortaleza tentava sair para o ataque, não conseguia chegar na grande área. Às vezes não passava nem do meio de campo do Vélez. Aí vem o segundo tempo, e no segundo tempo, o Fortaleza melhora no jogo. O Fortaleza finaliza mais, Luca Priol botou bola na trave, ele fez um baita jogo no segundo tempo, para mim foi um dos melhores de Fortaleza. Depois ele tenta a transição rápida lá, consegue uma transição rápida lá, e quase cria uma boa jogada também, que levou perigo. E o Fortaleza finalizou pro gol, levou perigo, só que foi ineficiente e não conseguiu converter em gols, e não conseguiu ameaçar o Vélez ali, de certa forma, no resultado do jogo. E o Vélez teve 15-8 finalizações no total, 3-3 em chutes a gol, mas como eu falei, o Vélez foi muito mais eficiente. Então o Vélez foi melhor, jogou melhor, merece passar para as quartas de final e é melhor do que o Fortaleza. Chaveamento em tela para vocês aí. O Vélez agora vai enfrentar o Racing, que eliminou o Peñarol, enquanto o São Paulo, que passou do Atlético Nacional, vai enfrentar a LDU contra o Botafogo. Já a gente fala do São Paulo. Então, vamos lá. Agora o Fortaleza precisa focar no Campeonato Brasileiro. Precisa tentar escapar. Só que, como eu falei, com esse futebol ridículo praticado, não vai a canto nenhum. Fortaleza, qual foi os jogos bons que o Fortaleza fez no ano? Contra o Juventude e contra o Colo-Colo. E só. E só. E mais nada. E mais nada. Tá? E como eu vinha falando no negócio da SAF, o Bahia, em 3 anos, saiu da Série B. Em 2022, o Bahia estava na Série B e o Fortaleza na Libertadores. Chupa Jair, rebaixei vocês. Aí beleza. Bahia virou SAF. E agora o Bahia está indo por segundo ano seguido na Libertadores. E o Fortaleza caindo para a Série B. E todo mundo avisava, esse elenco não vai dar conta, esse elenco não vai dar conta. O Fortaleza, pela segunda vez, disputando a Libertadores, tá brigando para não cair e não pôde nem lutar por alguma coisa a mais, porque tinha que focar no Brasileirão, porque não tem elenco, porque o Palmeiras tem elenco para disputar 30 competições, o Flamengo também, o Fortaleza não tem. Então, o Bahia, com 3 anos de SAF, já tem um elenco melhor do que o Fortaleza, mas muito melhor, 1000 vezes melhor do que o do Fortaleza. Então, em 6 anos de gestão do Fortaleza, o Fortaleza melhorou em quê em termos de elenco? Em termos de gestão, beleza, o clube é bem gerido, financeiramente é um ótimo clube, já fez aí boas campanhas, mas em termos de elenco, melhorou em quê? Quase nada. Pega o elenco do Fortaleza de 6 anos atrás para esse, teve uma melhora ali, mas ainda é um elenco bastante limitado. Então, Marcelo Paes, ele precisa gastar mais dinheiro, ele precisa tirar mais escorpião do bolso. Porque assim, não tem como, cara. Não tem como você competir com esse elenco, não. O Fortaleza é um time de Série B, que joga como time de Série B, que é apático, atua como time de Série B e tem postura de time de Série B. É horrível ver o Fortaleza jogar. Até tem lampejo da lei, como teve no jogo de ontem, mas a média geral do jogo de ontem, mais uma péssima partida do Fortaleza. Mais uma partida horrível do Fortaleza ontem. Um time com postura de Série B. O Fortaleza tem cara de time rebaixado. Com esse futebol, com esse elenco, mais uma vez, não vai a canto nenhum. E agora, régua passada no Fortaleza aqui, que vai precisar ter uma grande reação na Série A aí para tentar escapar. Vamos agora pro São Paulo. E o São Paulo, cara, que jogo foi o jogo de ontem, viu? Que jogo foi o jogo de ontem. O São Paulo, pra mim, ele joga melhor do que o Atlético Nacional na média geral. Pode olhar a estatística aí. 19-10 em finalizações em direção ao gol, 7-4. Só que vamos lá. São Paulo começa muito bem o jogo. Primeiro, logo no início já tem uma grande chance de gol, com gol vazio, sem goleiro. O Atlético Nacional conseguiu salvar. 2 finalizações que o zagueiro conseguiu tirar ali em cima da linha, praticamente. E logo depois, no escanteio, o São Paulo abre o placar com o André Silva, que ele recebe a bola no segundo pau, é abraçado, é agarrado, é puxado, mas ainda assim consegue fazer o gol. Se ele não faz o gol, seria pênalti, porque para mim foi falta ali na pequena área. 1-0 pro São Paulo. E o São Paulo continua em cima, continua botando pressão. Mas aí o São Paulo, ele dá uma quietada no jogo. Tá ganhando de 1-0 e ele fala assim, você que precisa do resultado, tome a bola, vem me atacar. E aí o Atlético Nacional tentou atacar o São Paulo, mas sem aquele perigo todo, sabe? O São Paulo conseguiu anular completamente o Atlético Nacional, que só teve uma chance, uma finalização um pouco perigosa ali para a defesa do goleiro Rafael, aos 38 minutos, mas que não foi nada demais também. E o São Paulo não estava 100% atrás, estava saindo no contra-ataque também. Na transição rápida, o São Paulo estava levando perigo ao gol do Atlético Nacional. Então era um ótimo jogo do São Paulo. Venceu por 1-0, conseguiu, o jogo estava bastante controlado, bastante tranquilo para o São Paulo. O São Paulo estava dando pinta de que ia classificar tranquilo, que ia segurar o resultado e ia para as quartas de final tranquilo. Aí chega o segundo tempo. E o jogo continua a mesma toada. Aos 60 minutos, o Atlético Nacional tem uma chance claríssima perdida na pequena área. São duas, né? Uma finalização de fora, que o Rafael depende. A bola sobra para o jogador do Atlético Nacional, que perde na pequena área. E logo depois tem um pênalti do Atlético Nacional.
tem um enrosco aí na grande área, na pequena área, que o árbitro dá pênalti para o Atlético Nacional, e aí Inestrosa converte. E logo depois, Cardona é expulso. Eu não sei bem o que foi que aconteceu ali, mas o árbitro expulsou o Cardona. E aí é o seguinte, e aí o São Paulo foi para cima. Claro, tô com um jogador a mais, tô jogando em casa, vou para cima. Vou tentar evitar a disputa de pênalti. Não era nem para ter cedido o gol de empate, tá? Para mim o São Paulo vacilou feio ontem. Tudo bem que passou, tem que comemorar, tem que fazer festa, tem que ficar feliz. Claro, você tá nas quartas de final da Libertadores, pô. Não vou pesar muito a crítica aqui também não, porque o resultado é o que importa. Todas as quartas acabou. Eu sei que a torcida do São Paulo não tá nem aí se o time vacilou, só que tem que pontuar também, ó. Cuidado, não repita isso nos próximos jogos. Porque o ano do São Paulo poderia ter acabado ontem, pô. Num vacilo, numa bobeira. Um jogo completamente controlado, que o São Paulo colocou o Atlético Nacional de volta no jogo. E é de se ressaltar também. O São Paulo cedeu 2 pênaltis no jogo de ida e um pênalti agora. 3 pênaltis cedidos em um jogo de mata-mata. Não existe isso, tá? Não existe isso, cara. Não existe. Então o São Paulo deu muita margem para azar, mas acabou passando nos pênaltis. Não conseguiu evitar o pênalti. Pressionou, mas fomos para os pênaltis. E aí o São Paulo venceu por 4-3. Rafael fez uma defesa e Inestrosa perdeu, meteu a bola na trave. O São Paulo também tem um pênalti perdido com o Marcos Antônio, mas Cédric decide e classifica o tricolor para a próxima fase da Conmebol Libertadores. E o São Paulo tem condição de chegar, viu? Tem condição de ir para a final, de quem sabe até ser campeão, por que não? Futebol não é um favoritaço tipo Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Racing, mas é um time que pode ser campeão também. Eu tô aqui no segundo escalão, posso ser campeão dessa Libertadores. Por que não? Só que agora o Atlético Nacional era um baita time, é um bom time. Só que agora o São Paulo a tendência é que pega um time mais difícil. O São Paulo enfrenta o vencedor agora de LDU e Botafogo. Se for a LDU, vai ser um confronto ali um pouco mais factível para o São Paulo. Um pouco mais fácil, digamos assim. Porque a LDU não tem o time que o Botafogo tem. Só tem altitude. Mas aí o São Paulo é só fazer o dever de casa. Meter um 2-0 do Morumbi e ir lá na altitude e segurar o resultado. Eu acho até que o Botafogo vacilou. O Botafogo ganhou só de 1-0 aqui. Pode ir lá e conseguir um empate. Eu acredito que até que vai conseguir. Só que a LDU pode achar um gol amanhã. Não acho que esse confronto está definido, não. A LDU pode achar um gol e classificar contra o Botafogo. Por que não? Então, se o São Paulo pegar o Botafogo, um duelo bastante complicado, um duelo bastante difícil contra um time que é um dos favoritos a vencer a Libertadores. E o São Paulo quase que acabou o ano já ontem, porque se fosse eliminado, São Paulo teria só o Brasileirão para disputar, aonde não vai ser campeão, vai no máximo pegar uma vaga ali de Libertadores. Então, o que o São Paulo tem para disputar é a Libertadores. O São Paulo tem que focar 100% na Libertadores, porque já está nas quartas de final. E diferente do Vélez, o São Paulo pode ser campeão. São Paulo pode chegar na final, São Paulo pode chegar. Só que tem que ficar atento, porque não é sempre que vai acontecer como aconteceu ontem, não. São Paulo pode vacilar, fazer um vacilo desse aí no contra o Botafogo ou contra a LDU e ser eliminado. Porque não dá para você perdoar sempre, né? Uma hora, você cometendo esses vacilos aí, São Paulo tem que aprender com o erro e não vacilar mais. Não dá mais margem para azar. É isso, tá? São Paulo pode ser campeão. O Vélez, a tendência é que seja eliminado na próxima fase. Eu acho que do time das quartas é o time que é a zebra total ali. Muito pouco provável do Vélez ser campeão. E é isso, tá? Esse foi o vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal também para dar essa moral. E até o próximo vídeo. Fui.